E no terceiro dia de exposição agropecuária aqui em Gurupi, nós tivemos a honra de ter a palestra da Camila Teles, ela que é uma das maiores influenciadoras do agro no Brasil. Muito obrigada pela sua presença, bem-vinda. Muito obrigada. Camila, eu começo te perguntando o seguinte, de uma forma sucinta, quem é Camila Teles? A Camila Teles é uma produtora rural apaixonada que cresceu na fazenda, né, que aprendeu a amar a terra com seus avós, com seus pais, e que entendeu que a partir da voz dela ela poderia comunicar o agro de uma maneira mais efetiva e desmistificar muita desinformação que existe em torno dele. Mas o principal da Camila é essa conexão que ela tem com a terra. Certo. Nós temos algumas coisas em comum, dentre elas, né, nós somos comunicadoras e também viemos da hortaliça, né, a vida toda. Eu cresci com os meus pais na fazenda, cuidando das hortaliças, e você também é dessa área. Eu queria que você falasse um pouquinho. Na verdade, a gente começou a nossa propriedade rural, eu sou a terceira geração da família e o foco sempre foi em grãos, né, soja, milho, trigo. E foi então que eu decidi começar um negócio do zero dentro da propriedade rural, que foi a hortaria. E assim se iniciou em 2016, eu e a minha mãe. Foi um mundo totalmente novo para nós, mas a gente se dedicou bastante, estudamos, aprendemos, erramos. E hoje a gente consegue aí entregar um produto de muita qualidade. Nossa empresa hoje tem 40 funcionários, nós temos 14 estufas, nós temos uma estrutura bem legal, bem bacana e se tornou o negócio principal da família. Ótimo. Para o pessoal que está nos acompanhando e ouvindo ao fundo o som, é porque daqui a pouco tem Eduardo Costa aqui. E aí eu queria ouvir de você qual é o nosso papel enquanto comunicadoras do agro? Nosso papel é dar voz ao agro, né? É aquilo que eu falo, mostrar o que muitos vivem e ainda poucos conhecem. A gente tem que ter essa responsabilidade de passar uma comunicação transparente, mostrando que tudo que a gente consome na cidade alguém produz no campo. E que muitas vezes essa pessoa que produz é desvalorizado, baseado em desinformações, principalmente nas redes sociais. Então nós precisamos, no mundo de desinformação, sermos fontes seguras com base naquilo que a gente vive, naquilo que a gente acredita. Excelente. Estive recentemente na COP28, que aconteceu em novembro, em Dubai, e tem dois pontos importantes que eu gostaria de ouvir de você, a sua opinião. O primeiro, nós somos o celeiro do mundo, indiscutível. Ao mesmo tempo que nós somos o pulmão do mundo. Como você vê a questão do desenvolvimento econômico de forma sustentável? É a única saída, né? A gente não tem outra opção, na verdade. E o agro, ele faz isso há muito tempo. Tem pessoas que fazem errado, que acabam deixando a nossa imagem distorcida para as pessoas que não conhecem. Nós temos criminosos ambientais, sabemos que temos, e esses a gente não defende. Eu estou aqui para defender produtor rural, que faz com muita responsabilidade, que tem aí às vezes 80%, no exemplo da Amazônia, né? 80% aí da sua área preservada, só podendo produzir em 20%. Nós temos outras porcentagens como 60, 40 no Cerrado, e a gente está aí mostrando que é possível coexistir. Eu acho que a palavra é essa, coexistência, né? Nós vamos ter que produzir alimentos de mãos dadas com os nossos biomas, com o nosso meio ambiente e trabalhar para que isso aconteça cada vez mais. Então, quando a gente defende o agro, a gente defende as pessoas que estão fazendo o correto. E eu aproveito para convidar as pessoas que não conhecem o nosso Código Florestal, né, o que o produtor tem que ter de área de preservação permanente, reserva legal, cadastro ambiental rural que é obrigatório ter. Então a gente luta todos os dias por aquilo que as pessoas acham que a gente não tem. E a gente tem há muito tempo. Você se considera uma pessoa polêmica? Não, eu não me considero uma pessoa polêmica. Na verdade, eu sou uma pessoa bem apaziguadora, por incrível que pareça. O que acontece é que eu fiquei com essa fama de polêmica porque eu respondo coisas que muitos não respondem. Para não se expor, ou para não ser cancelado, ou para não tomar partido. E eu sou muito aberta. Eu comecei fazendo isso e vou seguir fazendo para qualquer pessoa, independente de partido, independente de profissão, independente de qualquer coisa. Eu vou responder qualquer pessoa que falar besteira sobre o agronegócio e que tem uma influência com jovens que podem crer que aquilo é real. Certo. Em um país, me arrisco a dizer, em até um mundo polarizado,
O seu discurso, você acredita que em determinados momentos ele gera ódio? E se sim ou se não, como lidar com isso? Na verdade, se a gente for para esse ponto, a gente não vai fazer nada. A gente não vai comunicar absolutamente nada, porque a pessoa que falou mal do agro, ela já veio com um discurso de ódio. Tu tem duas opções: responder e aí sentir que está defendendo o que tu acredita, ou se calar para não entrar em polêmica ou não polarizar ou gerar raiva. Eu tenho pessoas que odeiam o meu jeito de comunicar e pessoas que amam. Eu abraço as que amam, porque são as que eu defendo. Então, todas essas pessoas que eu respondi já, de uma maneira... E assim, eu não respondo brigando, xingando ou de uma forma negativa. Eu corrijo as besteiras que elas falam, né? E às vezes acaba sendo até um tanto irônico o que essas pessoas falam. Então eu respondo à altura de como eles falaram. Então vai depender muito do tom da pessoa que falar mal do agro. Eu vou responder à altura dela. Excelente. Qual foi a coisa mais absurda que você já ouviu até hoje, Camila? Nossa, são tantas coisas. A gente tem, acho que ultimamente um dos vídeos que mais me machucou, assim, no sentido de produtora, foi do leite, né? Que teve um ator aí que falou que o leite era pus, pedindo para nós não consumirmos o leite porque era pus da vaca, que vinha de maus tratos, de sofrimento, que elas eram extremamente maltratadas. E isso me machucou muito porque a gente sabe uma realidade completamente diferente, né? E eu respeito muitos produtores de leite que hoje estão passando por um desafio gigantesco de custo de produção, estão quase pagando para trabalhar, estão garantindo o bem-estar animal. E outra, né, é o básico: animal estressado e maltratado não rende, não produz, ninguém tem interesse em fazer isso com o animal. Gravaram um vídeo de um caso isolado e aí colocaram como se fosse todo o setor. Isso é uma irresponsabilidade num tamanho que eu não sei nem descrever aqui. Então isso foi uma das coisas que mais me machucou ultimamente, assim. E qual a melhor coisa? Ou quais as melhores coisas que você já ouviu até hoje? A melhor coisa, eu acho que as pessoas quando falam que eu sou a voz do agro, eu acho que isso faz valer a pena tudo que eu já passei, no sentido de ser ameaçada, de ser xingada, de ser tirada como polêmica. Eu acho que essa gratidão dos produtores comigo me faz me manter firme aqui. E eu sempre vou falar que a melhor coisa que a gente pode ouvir sobre o nosso agro brasileiro é que está na vocação do brasileiro produzir. É o nosso propósito, alimentar o Brasil e o mundo, e que a gente está aqui por um motivo muito maior. Que não é justo, né, a gente ficar sendo colocado como vilão da história. Certo. Já caminhando para o fim, me veio aqui agora uma pergunta que eu gostaria de ouvir de você, a sua opinião. A gente já ouvi muito de que terra mata mais do que muita coisa, né? Muitos outros crimes. A briga por terra. Você acha que a distribuição de terra no Brasil ela é feita de forma justa? Esse é um assunto bem complexo, porque assim como a gente tem movimentos como o MST, que luta por terras que eles falam serem produtivas, nós temos muitas famílias na Amazônia onde a gente luta pela regularização fundiária. Então parece que o Brasil se divide em dois países. O país que está lutando para a redistribuição de terras na regularização fundiária, que é uma pauta que eu defendo muito, que são famílias que estão há mais de 30 anos produzindo numa terra e não têm condições de pegar um crédito, não têm a titularidade daquela terra e merecem por trabalho, por eficiência e por estarem trabalhando lá. E eu jamais vou ser a favor da invasão, da agressão, da violência no campo e principalmente em terras que são produtivas, como a gente teve o exemplo, ironicamente, da invasão da Embrapa. Então, eu acho que a gente tem que pensar que a divisão de terras no Brasil não é uma questão de ser justa ou não, é uma questão de proporção e é uma questão que tem muita terra improdutiva no Brasil que algumas famílias podem ser realocadas. A gente não precisa de um movimento agressivo onde existe vários outros interesses no meio para que isso venha à tona. E que as pessoas que defendem o movimento sem terra que também defendam a regularização fundiária na Amazônia, porque lá os artistas falam que são os grileiros, né? E aí, em outros lugares do Brasil, a gente tem os invasores que são tidos como heróis. Então, eu acho que é um problema de comunicação também.
Excelente. Para finalizar, você acredita que tudo que a gente está vivendo, ou grande parte das coisas, faz parte das mudanças climáticas, do efeito das mudanças climáticas? E se você acha que isso tem relação ou não com a produtividade? Eu dou um passo atrás. Eu acho que tudo o que está acontecendo é por causa do ser humano. É onde a base inteira começa o que tudo está acontecendo começa a fazer sentido. O ser humano critica o pum da vaca, mas não joga o lixo no lugar certo, não recicla o lixo, os bueiros estão cheios, a gente está passando por um momento, eu estou aqui com meu coração apertado, com o meu Rio Grande do Sul, que está embaixo d'água. A gente tem conhecidos que desapareceram, a gente não está conseguindo contato de jeito nenhum. E é o ser humano que faz isso, não é o agronegócio. A gente está aí com combustíveis fósseis como se não houvesse amanhã e vão colocar a culpa no pum da vaca. Então, o ser humano está acabando com o planeta há muito tempo. E a gente tem que ter essa noção, porque as pessoas acabam querendo achar um culpado para dormir tranquilas. Só que, na verdade, quem está fazendo errado somos nós. Nós todos, eu me incluo nisso, nós temos que nos incluir. O agro é feito de pessoas, a cidade é feita de pessoas. E enquanto a gente não se vê como uma equipe que é a única solução para a gente salvar o mundo, a gente vai continuar nessa guerra e a gente vai continuar fazendo eventos como o COP, onde grande parte dos representantes, eu diria todos, vão de jatinho particular com combustíveis fósseis. Então, a gente tem que pensar onde está a raiz do problema. Exatamente, foi o meu último discurso, no último dia, onde eu falei que é muita gente falando muita coisa, não praticando nada e jogando a sujeira para debaixo do tapete. Exatamente, para dizer que está lá e para dizer que está preocupado com o mundo. Pessoas quando, na verdade, assim, não faz nada a respeito. Exato. Pessoas assim a gente não precisa. A gente precisa ter uma consciência geral no mundo inteiro do momento que a gente está passando. Só que o ser humano tem uma certa dificuldade de se unir. E eu sinto isso no agro muitas vezes também. Que eu acho que a comunicação no agro poderia ser muito mais eficiente se nosso setor fosse mais unido, né? Fosse mais engajado nisso. Então eu acho que a palavra união ainda é um dos gargalos da humanidade. A gente precisa melhorar isso. Excelente. Camila, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito boa conversa e muito boas perguntas. Obrigada. Valeu.